Capítulo 70. O fim do evento de integração. Então estamos resolvidos, disse Cristina ao saber que o pagamento dos pedidos seria imediato. Quando os seus núcleos estiverem disponíveis, nós cuidaremos da entrega. Só espere um pouco enquanto vou até a loja para organizar seus outros pedidos e escrever um documento para este. Após Cristina retornar à loja para preparar o documento, Alexander aproveitou para aprofundar seu conhecimento sobre a região do Império Vermilion com alguns livros da guilda. Quando Cristina voltou, eles assinaram um contrato. Alexander a pagou, ela lhe entregou uma cópia do contrato e a sua segunda encomenda, e eles se despediram e seguiram seus caminhos, satisfeitos com o acordo assinado. Não tendo mais nada para fazer, Alexander voltou para seu quarto para poder permanecer na sua forma Goblin o maior tempo possível. Na manhã seguinte, quando toda a equipe já havia se organizado e se reunido, o grupo montou em suas montarias e seguiu para a cidade Martelo de Ferro para pegar o cavalo de Stella e terminar seus assuntos antes de voltar. Com tantas situações, contratempos e atenuantes, o grupo de Alexander só chegou à cidade gêmea no dia do encerramento do evento da academia. Mas como passaram muito tempo longe, cada um deles ainda foi primeiro para sua residência e só depois se reuniram na porta da academia. Quando sua equipe chegou ao portão, Alexander, que morava na academia, já estava lá com uma carroça coberta sendo puxado por Ocean. Ao observar o formato do que havia por baixo da lona que cobria o vagão, a equipe percebeu que era o escorpião e não fez mais perguntas, apenas entrou para aguardar o término do evento. Como era o dia do encerramento, obviamente eles não foram os únicos, nem os primeiros, a chegar. Mas para Mark, que já estava cantando vitória sobre todos que podia, eles já haviam vencido. A certa altura, um jovem, o mesmo que tentou furar a fila da academia, com quem Mark estava se gabando, não aceitou a provocação e tentou intimidá-lo. Mas Mark apenas zombou dele e convocou sua vontade de ferro. O jovem pareceu reconhecer o talento de Mark e recuou. Mas isso só o deixou ileso fisicamente, já que a sua imagem não teve essa sorte, pois havia diversas pessoas assistindo à cena que ele mesmo tentou criar. Mark, que parecia ter alguns problemas anteriores com o jovem, não deixou passar essa chance e o desafiou a apostar sobre qual deles se sairia melhor no evento, mas Alexander interveio, e vale mesmo a pena correr o risco de perder para outra pessoa quando você já é, claramente, melhor que ela? Mark, entendendo que Alexander queria lhe dar uma chance de sair por cima sem perder a sua dignidade, deu um passo para trás para evitar correr riscos desnecessários, e tem razão. Não vale a pena competir com ele quando eu sou claramente melhor. O jovem podia sentir que Alexander não tinha medo dele, e muito menos da possibilidade de perder a aposta. Mas ele também não podia simplesmente se deixar ser insultado daquele jeito. Ao examinar o grupo adversário em busca de uma forma de retalhar, o jovem logo descartou Stella e Mark, ambos os quais ele não poderia se dar ao luxo de ofender em nenhuma esfera, e Alexander, pois mesmo não sabendo quem ele era óbvio que Mark não recuaria pelas palavras de um a ninguém. O que o deixou com Diana, que parecia o alvo perfeito para ele descontar sua frustração. Mas assim que o jovem avançou, Alexander aproximou-se dele, sacou sua lança e colocou o cabo dela contra o peito dele e disse: "Não sei quais diferenças você tem com Mark, mas durante este evento, esse grupo está sob minha proteção." Ao ver que Alexander teve a audácia de colocar uma lança no seu peito, o jovem sentiu ainda mais que ele não era uma pessoa comum. Mas como o jovem não queria recuar uma segunda vez, ele bufou e bateu na lança em seu caminho. Ocean, que estava ao lado de Diana, não se segurou mais e avançou. Alexander, que só podia contar com sua agilidade e destreza em um lado do corpo, por conta do seu ferimento, deixou a sua lança escorregar um pouco pela sua mão e depois balançou com força, fazendo o contrapeso ir em direção à mão do jovem. O jovem ficou completamente atordoado quando se viu preso entre dois golpes violentos vindos de ambas as direções. Mas antes que Alexander acertasse a mão dele, ou Ocean pudesse morder seu braço, Lucas apareceu atrás do jovem e o puxou para trás, salvando-o. "Você!" disse Lucas para Alexander com uma cara séria. "Ele invadiu o espaço pessoal do meu grupo com hostilidade e Ocean o atacou por instinto", explicou Alexander. "Eu só estava tentando salvar o braço dele da mordida dela."
Você deve ter notado que eu não coloquei nenhuma energia naquele movimento. Lucas ficou olhando para Alexander por um tempo, mas acabou decidindo não prosseguir com o assunto. Todos retornem às suas respectivas equipes, comandou Lucas em alto e bom som para que todos pudessem ouvir. Vamos ver quem ganhou o evento e acabar logo com isso. Como Alexander passou um bom tempo fugindo de Mark e Stella durante a formação da equipe, sua equipe seria uma das últimas a ser inspecionada. Enquanto esperava a vez do seu grupo, Alexander sentiu que o jovem de antes o observava maliciosamente, mas não se importou muito com isso. Este jovem era fraco demais para lhe causar problemas na academia, e ele poderia mudar sua forma, se necessário, fora da academia. Não querendo perder seu tempo com alguém como ele, Alexander se focou nas criaturas que as outras equipes estavam apresentando. A maioria delas estavam nos níveis intermediários da primeira evolução, mas algumas equipes apresentaram criaturas nos níveis finais da primeira evolução, e a equipe de Jason ostentou um troll de segunda evolução que não perdia muito para o Hobgoblin Rider na sua montaria. Não disse que a equipe do seu irmão teria poder para trazer uma criatura de segunda evolução? Apontou Alexander para Stella. É difícil saber quem venceria o evento em uma disputa entre aquele troll e o Hobgoblin Rider. Stella sentiu com a cabeça em resposta a Alexander, mas não disse nada e manteve seus pensamentos para si mesma. Quando chegou a vez da equipe do jovem com quem Mark queria brigar, eles mostraram uma variante muito forte no final da sua primeira evolução, mas ainda ficaram abaixo das expectativas de muitos. Quando chegou a vez da sua equipe, Alexander pediu a Ocean que movesse o vagão que transportava a criatura para o local designado, o que gerou vários murmúrios quando a maioria das pessoas finalmente percebeu que Ocean era um familiar de segunda evolução. Assim que Alexander revelou sua criatura, a multidão ficou ainda mais surpresa e o silêncio tomou conta do local. Até os membros da equipe de Alexander ficaram surpresos, pois a criatura sob uma estrutura de madeira em forma de escorpião não era uma das criaturas com quais eles lutaram. Você realmente acha que é tão fácil me enganar para tentar fazer isso de forma tão descarada? Perguntou Lucas, sem saber se ria ou chorava. Não estou tentando enganar ninguém, e muito menos trapacear, declarou Alexander sem qualquer pudor. Estou seguindo as regras. Você vai mesmo insistir? Perguntou Lucas, impaciente. Essa criatura é claramente presas de aço. Vocês não teriam poder suficiente para derrotar uma criatura de terceira evolução, muito menos matá-la. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Rebateu Alexander. As suas regras apenas diziam que a equipe tinha que ir para a Floresta Estelar, o que a minha fez, e trazer de volta a criatura mais difícil de caçar, em uma semana, por mérito próprio, o que a minha também fez. Em nenhum momento você disse que teríamos que caçá-la nós mesmos para que fosse válido. Você apenas disse que teríamos que obtê-la por nosso próprio mérito, respondeu Alexander. Minha equipe conseguiu o presas de aço por mérito próprio. Aqui está a documentação. Lucas estreitou os olhos para Alexander e pegou os papéis de sua mão. O que o surpreendeu foi o fato deles serem realmente oficiais e estarem estampados com o brasão oficial da Lua Negra. Depois de ler os registros de vendas de todos os materiais que a equipe obteve durante o evento, que Cristina inflou aos valores máximos de mercado a pedido de Alexander, e o registro de compra do presas de aço, que ela também havia feito a um preço preferencial, Lucas encontrou uma pequena carta de Cristina explicando sua conexão com Alexander e como ele ajudou. Ao perceber que havia caído na armadilha de Alexander por estar preso às suas próprias palavras, o rosto de Lucas ficou sombrio. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma voz um tanto envelhecida pigarrou. Embora todos, inclusive ele, saibam que este não era o método que deveria ser usado, ele tem um ponto, disse a voz, que parecia ter traços conflitantes de descontentamento e interesse. Então eu declaro esta equipe como válida. Lucas, que permanecia bem sombrio, virou-se para a multidão e disse: O que vocês estão esperando? Vocês ouviram, eles venceram. Missão concluída.
A confirmação da vitória da equipe de Alexander deixou muitos indignados e alguns, que tiveram que se unir por não terem sido escolhidos, felizes por não terem que mostrar seus resultados. Mas mesmo assim ninguém se atreveu a testar a paciência de Lucas contestando a vitória. "Me sigam", disse Lucas, mal-humorado, para a equipe de Alexander. A maior parte da equipe ficou constrangida com a forma como eles venceram, mas Alexander não se importou muito e o seguiu para receber sua recompensa. Após seguir Lucas por algum tempo, o grupo chegou em frente a uma grande porta dupla, que estava fechada, mas que tinha uma placa de biblioteca. "Venha comigo", disse Lucas ao apontar para Mark. "Eu quero ouvir suas histórias antes de distribuir os prêmios. Um de cada vez. Os outros devem esperar a sua vez aqui", completou Lucas antes de levar Mark para dentro da biblioteca e fechar a porta.